Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente começa agora mais uma live aqui do Jornal Virou Notícia, nesse primeiro dia do mês de setembro de 2021. A gente vem observando o aumento no número daquelas bicicletas motorizadas circulando aqui por Santa Luzia. Por conta dessa demanda, nós convidamos o comandante da Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, o comandante Reis, que está com a gente aqui no Jornal Virou Notícia, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão da bicicleta motorizada em Santa Luzia. Reis, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por atender o nosso convite e tenho certeza que nós vamos poder prestar informações, prestar serviço para quem nos acompanha. Tá tudo bem? Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, para a gente poder falar daquilo que é importante para Santa Luzia e para a nossa segurança. Realmente tem sido muito grande o número de bicicletas motorizadas que temos encontrado, e é bom a gente esclarecer esses detalhes para a população, para que a gente não tenha dúvidas mais em Santa Luzia do que pode e do que não pode. Então vamos lá. Essas bicicletas que a gente tem visto aí, com adaptação de motor, acelerador, faz um barulho danado, essa é a chamada bicicleta motorizada. O que pode, o que não pode, e qual que é a orientação para as pessoas que já têm, e principalmente para aquelas que ainda estão pensando em comprar uma bicicleta motorizada? Ok, vamos lá. O que as pessoas chamam normalmente de bicicleta motorizada, para a legislação, ela é tratada como ciclomotor. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que bicicleta é aquele veículo de 2 ou 3 rodas que tem como tração, eles chamam de tração humana, né? Então ela é movimentada pela força que o ser humano pedalando faz. Essas bicicletas que são movimentadas pela potência do motor, que usam o motor para se locomover, elas são tratadas como ciclomotores. O anexo 1 do Código de Trânsito, ele traz uma definição muito ampla, né, sobre o que seria o ciclomotor, falando que para ser considerado ciclomotor, ele teria que ter até 50 centímetros cúbicos de cilindradas, né, a famosa cinquentinha, então até 50 cilindradas, e atingir no máximo 50 km por hora. Então o CONTRAN, ele através de 2 resoluções, a 315, que depois foi atualizada para 465, ele traz alguns conceitos a mais para classificar um veículo como ciclomotor. Ou seja, esses 4 que eu vou falar agora, se esse veículo tiver qualquer um dos 4, não precisa ser os 4 juntos, só um já classifica ele como ciclomotor. Se por acaso ele atender essas 4 exigências, aí ele é considerado uma bicicleta motorizada, né? A famosa bicicleta motorizada, que seria a mais comum que a gente tem hoje, é a bicicleta elétrica, tá? Então, a bicicleta, para ser considerado bicicleta, o veículo não pode ultrapassar 25 km por hora, tá? Ele não pode ter essa capacidade acima disso. Não pode ter acelerador. Então, todo veículo que tem acelerador, ele já é considerado um ciclomotor. A potência máxima do motor, ele é de 350 watts. E esse motor, ele só pode ser acionado no momento em que o condutor estiver pedalando. Parou de pedalar, o motor tem que parar de funcionar. Então, ou seja, o motor ele só pode ser um auxiliar nessa movimentação do veículo. Então, se tiver qualquer uma das 4 dessas características, já é considerado ciclomotor. E aí o ciclomotor, o que exige para que ele conduza um ciclomotor? O ciclomotor ele tem que estar, primeiramente, emplacado pelo Detran, tá? Ele só pode ser conduzido por alguém que tenha habilitação, ou a ACC, que é a autorização para condução de ciclomotor, ou carteira A, e aí os dois acima de 18 anos, tem que passar por uma aulas de direção e de legislação, tem que passar por exames médicos e psicotécnicos, e tem que ser acima de 18 anos, como eu falei. E lembrando, claro, na condução de ciclomotor ou de motocicletas, né, o uso do capacete e de vestimentas adequadas. Ou seja, pelo que consta no Código de Trânsito Brasileiro,
o CTB, e o que determina o CONTRAN também, o Conselho Nacional de Trânsito, essas bicicletas que a gente tem visto circulando pela cidade de Santa Luzia, elas estão enquadradas na questão da bicicleta motorizada, porque a gente tem visto, eu não entendo muito, mas parece que é um motor adaptado ao quadro da bicicleta, e aí o que a gente tem visto aí é a turma acelerando, uma cinquentinha. E aí, nesse momento, então, a partir do momento que tem uma bicicleta que tem acelerador, já tem que ter a questão da ACC, né, que é autorização, tem que ter emplacamento, é como se fosse uma motocicleta, né? Sim, já é considerado um ciclomotor e aí já tem que atender todas essas exigências do Código de Trânsito, emplacamento, habilitação, tem que estar com capacete, vestimenta adequada, tem que ter todas essas condicionantes para que ele possa conduzir. Então, para quem entra em contato aqui com Virou Notícia e às vezes, Ramon, meu filho pode ter uma bicicleta motorizada? Ele pode ter, mas ele vai ter que ter autorização para poder conduzir, ele vai ter que emplacar, tem que ter capacete, né? Agora, se é uma bicicleta elétrica, aquela que você vai pedalar normalmente, e aí você vai acionar o motor para subir morro, por exemplo, aí sim não é necessária essa documentação. Mas o que a gente tem visto aqui, na maioria, a grande maioria aí está utilizando a bicicleta motorizada. E sendo bicicleta motorizada, o que a Guarda Municipal tem tomado de providências com relação a essa turma que está circulando por Santa Luzia? Ótimo. A partir do momento que for considerado ciclomotor pela legislação e não tiver enquadrado nessas situações, o órgão fiscalizador ele tem a obrigação de verificar se esse veículo tem condição de rodar ou não. Exemplo, a gente pega um veículo desse, recebe uma denúncia, faz uma abordagem, verifica que é um menor de idade conduzindo. O menor de idade não pode conduzir um ciclomotor. Se o ciclomotor ele tem condição de tráfego, ele está emplacado, ele está com todas as condições de segurança ok, a gente tem a possibilidade de, havendo próximo, de uma maneira, um outro condutor habilitado, a gente pode fazer a notificação para o veículo e liberar esse veículo para o habilitado. Não havendo essa condição, o veículo não está emplacado, não tem nota fiscal, não tem condição de tráfego, tá? Qualquer elemento que não tenha condições de liberar esse veículo no local, esse veículo é apreendido, levado ao pátio do Detran, e a partir daí ele segue os mesmos trâmites de qualquer veículo para poder fazer a liberação do seu veículo. Regulariza toda a situação do veículo, quita essas infrações que foram aplicadas por obrigação do Código de Trânsito, e aí ele retira o veículo dele. Lembrando, tem que ser maior de idade e habilitado para fazer essa retirada. Ou seja, uma alternativa que infringe aí o CONTRAN, né, que vai contra o que determina a questão do CONTRAN. Então, a gente sabe que hoje em dia o preço da gasolina está lá nas alturas, enfim. E a gente observa que até algumas pessoas têm utilizado esse meio de transporte para ir e voltar ao trabalho. Mas, para não ter dor de cabeça, é necessário observar todas essas recomendações aí do comandante Reis, da Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, para não ser abordado aí, e automaticamente é um barato que pode sair muito caro, né? Porque parece que essas bicicletas motorizadas você consegue encontrar aí a partir de R$2.000, R$2.500. Agora, o que me causou uma certa curiosidade aqui agora, não sei se você tem essa informação, mas de que maneira esses motores são adquiridos? É algo também que chama a atenção. Qual que é a origem desses motores? É algo também que deve ser observado, né? Sim, e é algo que traz muita preocupação para nós que trabalhamos com a segurança pública. O que acontece, Ramon? Existem empresas que já vendem essa bicicleta montada. E aí são normalmente equipamentos mais caros, tá? E existem aqueles que fazem em oficinas que conhecem ou por ter essa habilidade, montam a própria bicicleta, pegam uma bicicleta comum, fazem essa adaptação dos motores e conseguem transformar essa que era bicicleta em um ciclomotor. O que acontece? A maior preocupação, e isso já foi verificado em algumas ocasiões,
é a utilização de motores de outros veículos que foram produtos de roubo ou furto para montar essas bicicletas. Quem está montando, quem está comprando, às vezes nem tem esse conhecimento, não se atenta a isso, não se preocupa e pode estar enquadrado num crime mínimo de receptação. Ele procura alguém que ele conhece, eu tenho um motor aqui, eu posso te vender, aí compra esse motor. Lojas de oficinas que às vezes tenham motores, lojas especializadas. Eu tenho, meu vizinho tem, meu amigo tem, e aí compra um motor desse. Esse é um motor produto de um furto ou roubo de outro veículo, pode complicar ainda mais a situação de uma infração administrativa, que é a condução de um veículo sem a devida regulamentação. Ele pode estar enquadrando em crimes como crime de receptação. É uma grande preocupação nossa, da Guarda Municipal, além de outras infrações e outros riscos que se trazem. A gente tem observado, e as maiorias das abordagens que temos feito são condutores sem o uso de equipamentos de proteção, capacete, vestimenta adequado, muitas vezes chinelo, condutores transitando pela contramão de direção. Muitas das vezes, como a gente falou, não são condutores habilitados, então não passaram por aquele processo de treinamento e capacitação, e aí às vezes não tem noção de regras de trânsito, e aí passam por interseções sem a devida atenção, não respeitam placa de pare, não respeitam sinalização, transitam por cima do passeio pela contramão de direção, e isso traz um risco muito grande, não só para quem está conduzindo, como para a população, para outros condutores e para os pedestres nas vias. Então, essa é a maior preocupação da Guarda Municipal hoje. Você coloca essa questão da preocupação, estou me recordando aqui, um relato que tive até mesmo aqui em casa. A minha esposa falou, olha, ela estava no carro, falou, passou pela gente, nós só vimos por conta do barulho, porque não tem um farol, não tem seta, não tem nada. Quer dizer, sim, coloca em risco quem está numa bicicleta com motor e também as pessoas que estão conduzindo os veículos, né? Sim, então assim, esse risco é enorme, a gente observa tudo isso. Esse comentário do Sérgio Luiz aí de velocidade acima de 70 km, a gente já presenciou, inclusive para fazer algumas abordagens, então você tem que fazer o emparelhamento, dar ordem de parada, e aí você percebe que a velocidade do seu veículo é velocidade de 50, 60, 70 quilômetros, e para você fazer essa abordagem, você percebe que eles estão também nessa velocidade. Então, assim, é um risco muito grande para quem conduz e para quem está na via pública. Então, assim, o pessoal questionando a questão de documentação, é necessária documentação, é necessária habilitação. Então, é um risco, é muito sério essa questão. E já está chegando num ponto em que cada vez mais temos feito essas abordagens e vamos continuar com as fiscalizações. Então, todo aquele que presenciar esse tipo de infração pode fazer denúncia na Guarda Municipal, tá? Através do 153 ou do 3642.000. São os dois telefones que a gente tem na nossa central de recebimento de denúncias, tá? Que a gente vai ao teu local, a gente verifica a situação. Quando a gente se depara, a gente faz essas abordagens para tentar garantir em Santa Luzia maior segurança para todo mundo. Porque eu sei que a turma vai ficar aí, poxa, mas eu não tenho direito. Você tem direito, mas você tem deveres também, né? Você, para poder circular, você tem todas as regras de circulação de um trânsito. E repito, ali é uma vida que está numa bicicleta, atingindo a velocidade de 50 até 70 quilômetros, e que, inclusive, pode chegar até a óbito, infelizmente, né? A gente sabe que pode acontecer uma coisa pior aí a qualquer momento. Tomara que não, mas fica aqui essa dica, e a gente vai também aproveitar para poder divulgar os telefones lá da Guarda Civil Municipal, porque é muito importante, gente. Às vezes, as pessoas, tá aí, ó, Guarda Civil Municipal 153 ou 3642.000. As pessoas, às vezes, nos procuram na intenção assim, poxa, mas a Guarda está fazendo isso, a Guarda está só cumprindo determinações, a Guarda está só fazendo o papel dela, né? Entre vários outras atribuições, a Guarda está ali para poder fazer também essa fiscalização no trânsito. Tem alguma outra situação, o Reis, importante para aquelas pessoas? Eu até vi um comentário da Esther,
que as lojas estão vendendo como se não precisasse de documentação. Aí é um artifício que a loja está usando, que eu acredito está ludibriando o cliente, porque a partir do momento, resumindo, gente, o que disse aqui o Reis, a partir do momento que tem acelerador, você já vai ter que ter documentação, emplacamento, essa questão toda. Então, se tem loja vendendo com esse argumento aí de que não precisa de documentação, a loja está enganando o cliente, né, Reis? Sim, vendedores sérios, lojas sérias não vão fazer esse tipo de artifício para vender um produto, tá? Induzindo o cliente ao erro. Então, assim, procurem sempre, se forem adquirir qualquer produto, estabelecimentos sérios, estabelecimentos com responsabilidade, para que não sejam induzidos ao erro e sejam responsabilizados e tenham um prejuízo, inclusive, financeiro. Eu quero deixar claro para a Santa Luzia toda, que te assiste, Ramon, e que nos acompanha o trabalho da instituição, o objetivo da Guarda Municipal não é atingir esse trabalhador que está tentando economizar, o cidadão de bem que às vezes foi ludibriado e enganado, mas nós precisamos entender que Santa Luzia tem caminhado cada vez mais para organizar a cidade. É isso que a gente precisa buscar. E o papel da Guarda Municipal é esse, é garantir que o cidadão em Santa Luzia tem uma cidade organizada, uma cidade segura, uma cidade tranquila para se viver. Então, o nosso objetivo da Guarda Municipal, de todos os agentes, é sempre esse, é garantir essa segurança, é fazer cumprir as leis, para que a gente consiga ter mais segurança em Santa Luzia. E a ordem no trânsito, né? Porque se você tem um veículo, você tem que estar sujeito ali às penalidades, né? Você tem que observar as regras de trânsito, de circulação, e o intuito aqui também nosso não é de prejudicar ninguém, pelo contrário, até mesmo de deixar o alerta para as mães, para os pais, para aquelas pessoas que também, olha, como eu citei aqui a Esther, poxa, olhou no Mercado Livre hoje que não precisa de documentação. Precisa. Então é importante observar isso, é o que eu disse agora há pouco, o barato às vezes pode sair muito caro, porque você compra na intenção de diminuir custo e não depender do transporte público coletivo, que a gente sabe como é, o preço da passagem, o tempo que se gasta, enfim. Mas aí, se você não estiver totalmente dentro da regulamentação ali, você está sujeito, é claro, a essas penalidades que foram colocadas aqui, e aí é o barato que vai sair caro. E se tiver loja anunciando aí que não precisa, o espaço está aberto também para quem porventura já tenha passado por isso, porque aí eu entendo que a pessoa tem que procurar o PROCON, procurar o Ministério Público, porque aí está sendo enganado, né? Porque tem toda essa regra, toda essa determinação. É muito importante, Reis, a sua participação para falar enquanto comandante da Guarda Civil Municipal de Santa Luzia. Essa questão da bicicleta motorizada é algo preocupante, tem crescido o número dessas bicicletas circulando aqui em Santa Luzia. E eu fiz uma pesquisa agora há pouco, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, no ano passado foram vendidas 32 mil bicicletas elétricas. E a expectativa desse ano é de um crescimento aí entre 23% a 32%, podendo chegar a 43 mil unidades vendidas. Então, bicicleta elétrica é aquela que você vai ter o auxílio do motor, mas você tem que pedalar para ela poder... Vai te fazer um leve ali na subida. E já a bicicleta motorizada, a combustão, tem toda essa questão que precisa da autorização para condução de ciclomotores, né, a ACC, ou a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A. Dito isso, mais alguma situação aí que você queira colocar sobre as bicicletas motorizadas? E eu queria que você desse um panorama também, como é que está o trabalho da Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, no que diz respeito aí às atribuições que vocês têm. Quanto às bicicletas, eu acho que é isso, os pais ficarem atentos, aqueles que adquiriram algum produto ficarem atentos e regularizar a situação da sua, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo no uso dela, e seguir as regras de trânsito, evitar contramão, sempre na mão de direção, equipamento de proteção, para que até mesmo ele tenha mais segurança. Quanto à nossa atuação, a gente tem percebido, Ramon, nas nossas últimas levantamentos estatísticos, um crescimento no número de registros de ocorrências feito pela instituição.
E aí a gente, será que está aumentando o número de criminalidade ou alguma coisa nesse sentido? O que eu percebo é que não tem influenciado. O que a gente tem percebido é uma maior efetividade no nosso trabalho. Só nesse ano a gente tem tentado intensificar as nossas ações preventivas. Então a gente já produziu mais de 5.000 instruções de serviço para as equipes. Então os agentes na rua eles têm se empenhado muito para tentar abraçar. A gente sabe que existe um déficit muito grande ainda de efetivo, tem sido amplamente divulgado, que estamos trabalhando para a realização do concurso. A expectativa nossa é que esse ano ainda a gente consiga a publicação desse edital, tá? Mas temos trabalhado muito nessas ações preventivas e, consequentemente, a gente tenha tido mais respostas a dar à população. Então, cada vez mais, a gente tem conseguido sucesso na prevenção e chegando cada vez mais rápido nas ocorrências. A gente tem feito um trabalho muito intenso nessa parte de meio ambiente no município, né, com as perturbações de sossego, com as fiscalizações de invasão de área pública e de áreas verdes, e, claro, o trânsito, que sempre foi uma competência da instituição e que temos feito um trabalho sempre voltado para isso, né? Hoje a gente tem a regional no São Benedito, que é uma das principais áreas do município, uma das mais densas em termos de população, então é onde a gente tem um número maior de ocorrências, e temos a equipe aqui na sede, e com o número que você colocou, a gente está sempre disposto ao atendimento, a críticas e sugestões, e precisamos cada vez mais dessa participação popular, para que a gente consiga mais dados cada vez maiores, mais denúncias, para que a gente possa agir. Muitas vezes as pessoas me procuram, eu quero conversar com o comandante, então assim, se eu não posso receber na hora, a gente marca um horário, eu sempre converso com todo mundo, e está acontecendo isso, a guarda ainda não foi nesse local, eu não viu esse tipo de ação, eu não percebi essa... Bom, então traz para mim, a gente inclui isso nas nossas demandas, a gente inclui isso nas necessidades de atendimento, e aí consegue ir suprindo isso que o município está cada vez mais crescendo, mais comércio, o trânsito mais intenso, e aí a gente vai trabalhando dentro daquilo que a gente recebe de demanda. A questão, ainda falando do trânsito, daqui a pouquinho quero saber de você como é que anda a fiscalização com relação à aglomeração, à pandemia. Mas falando ainda de trânsito, continuam aquelas ações dentro da medida do possível, sobretudo ali na subida do Morro do Vésper, e também as autuações dos motoristas que insistem, ou o cara está cego, porque o motorista que se diz profissional, que vive de dirigir uma carreta, ele não observa as placas no entorno da Ponte Velha, para mim é um cara que está cego, não tem condições. Ele é ignorante, porque as placas existem, e as placas, elas indicam que vem à frente. Só para lembrar que aqueles motoristas que trafegam pela Ponte Velha, vocês continuam fazendo aquelas autuações por meio do vídeo monitoramento, não é isso? Correto. Tanto na Ponte Velha quanto no Morro do Véspera, a fiscalização tem sido contínua, tá? Então, todos os dias nós temos agente, especificamente ali Morro do Véspera e região do Centro Histórico. Nós temos ações lá, inclusive na madrugada, para evitar, a gente percebeu que estava tendo um fluxo lá no início da manhã, no final da madrugada, e aí começamos uma ação intensificando nessas fiscalizações. Hoje, por exemplo, o inspetor do plantão fez uma abordagem de um veículo subindo, Morro do Vésper. Então, tem sido feito sim. Então, todos os dias temos equipes lá, de manhã e de tarde, durante a noite também. E na Ponte Velha, como você bem colocou, temos a questão do olho vivo, né, das câmeras, e temos feito ali, eu vou te falar, Ramon, 20, 25 notificações diárias, tá, de veículos que insistem em desrespeitar a sinalização. Como você bem colocou, são locais que estão bem sinalizados, mas infelizmente a gente conta sempre com essa colaboração da população em respeitar as regras de trânsito. Então, e não dá Reis, para mim, me desculpe aquelas pessoas que falam assim, mas o cara é de fora. Gente, a regra de circulação é nacional. E se o cara nacional. É de fora e está conduzindo uma carreta, outro dia o cara me mandou um vídeo, uma carreta bitrem passando na Ponte Velha. Quer dizer, ele pode ser lá do Oiapoque ou do Chuí. Ele tem que observar as placas. E as placas no entorno da Ponte Velha,
orientam que ele não pode trafegar, da mesma forma que existem placas antes da subida do Vesper. Quer dizer, infelizmente, os motoristas estão ignorando as placas, porque ele seguiu o GPS. Ele tem que estar atento ao GPS, mas também tem que observar a sinalização. Não adianta seguir só GPS. Então, quer dizer, e outra coisa, pessoal, às vezes as pessoas comentam, Ramon, tinha que ter um efetivo da guarda ali o dia todo. O efetivo já é mínimo. Tem aí essa questão do concurso público que o Reis colocou, tá para sair ainda o concurso público, a gente sabe que tem essa questão burocrática, enfim, mas o que deveria acontecer, na verdade, é respeito às regras de trânsito, nada mais do que isso. E, infelizmente, alguns motoristas continuam cometendo as infrações. E aí, ele pode ser do Oiapoque ou do Chuí e vai chegar para ele uma notificação lá, né, Reis? Vai chegar, e é igual você bem colocou, Ramon, nesses pontos em que a gente tem as câmeras de olho vivo, deixar claro para a população o seguinte, nós temos agente 24 horas no centro de monitoramento. E esses agentes, eles têm competência legal para registrar essas infrações. Se ele visualizou ao vivo na câmera, ele faz a notificação. E igual eu falei, só na região da Ponte Velha, em torno de 20 a 25 notificações diárias. Então, assim, esse condutor que quer olhar para o lado, não viu a gente aqui, vou desrespeitar, a gente deixa o aviso aqui que está sendo fiscalizado. Às vezes o agente não está lá, mas no monitoramento ele está presente e tem feito essas fiscalizações. Tá? E do Morro do Véspera e região do Centro Histórico, são instruções de serviços diárias, que, então, assim, final da madrugada, durante a noite e durante todo o dia, nós temos pontos base específicos e passagens durante o patrulhamento. Todo infrator que é flagrado, desrespeitando, ele é abordado e notificado. Bom, a gente está falando dessa abordagem que ocorreu hoje. Patrulhamento no Morro do Véspera, né? Exatamente. Abordagem, caminhão tentando subir aqui, vou parar na frente. Gente, não tem condições. Não tem condições. E aí, até agradecer o GCM Silvestre, que me mandou aqui agora, agradecer o Silvestre que está nos acompanhando aí. E a gente tem visto sempre essas abordagens. O que falta mesmo, infelizmente, gente, é respeito à sinalização. Falta respeito do condutor que se diz motorista profissional e que leva para sua casa o sustento dirigindo caminhões, carretas e até bitrens. Tem uma questão aqui que eu queria abordar com você também. O Marco Souza perguntando aqui, houve alguma fiscalização na questão dos ônibus? Porque o município firmou um convênio com a CEINFRA, está dizendo aqui o Marcos, e possibilitando a fiscalização do transporte intermunicipal pelos agentes municipais. Houve alguma fiscalização efetiva? Ou esse convênio, segundo ele, é letra morta, já nasceu morto? Não, existem fiscalizações sim ocorrendo, existem diversas ações que a gente faz, inclusive de conscientização no MOVE. A secretaria se reúne constantemente com esse pessoal do transporte público. A Guarda Municipal, a gente faz ações efetivas, e a gente conta, inclusive, com algumas ações com o apoio de outras secretarias que cuidam dessa parte da questão de saúde, né, no momento de pandemia que estamos vivendo, como a vigilância sanitária, né? Então, assim, isso tem sido fiscalizado. É claro que a gente sabe que a gente não consegue coibir 100% do que acontece, e é por isso que a gente conta sempre com o apoio da população para que procurem a prefeitura pelos canais de denúncia e passem essas informações, o que está acontecendo, quais são os horários, para que a prefeitura tenha informações para conseguir trabalhar e trazer mais efetividade nesse trabalho. Ô Reis, ainda falando em trânsito, como é que está a questão do rotativo na cidade? Está funcionando na Avenida Brasília? Como é que está a questão daquele rotativo? Parece que tinha até um aplicativo e me falaram há pouco tempo atrás que não estava funcionando. O que você pode me falar sobre essa questão? O que a gente tem de informação é que está sim funcionando, tá, Ramon? Então, nos locais em que está sinalizado, é bom as pessoas procurarem e colocarem os rotativos, porque está sim funcionando e está sendo fiscalizado. Fiscalização a respeito de denúncia de aglomeração por conta da Covid, enfim. A prefeitura chegou a disponibilizar um disque denúncia. Vocês têm ainda recebido denúncias? Vocês têm feito esse trabalho também?
Temos feito esse trabalho, recebemos ainda, o disque denúncia ainda funciona, tá? O que a gente observa é o que o decreto vigente nos traz de regramento, né? Então, aquelas pessoas que ainda têm dúvida, o que pode, o que não pode, acompanhem a página da Prefeitura e os decretos que estão vigentes, porque são eles que trazem esse balizamento das ações, o que vai poder, o que não vai poder, e aí a gente trabalha em cima disso. Na verdade, a cidade está aberta, né? Hoje está podendo tudo, está podendo festa com capacidade máxima de pessoas, desde que respeitada algumas regrinhas que a gente sabe que ninguém respeita. Recentemente nós vimos aí o próprio prefeito fazendo live, enfim. Mas é importante essa questão da conscientização de cada um, porque a sociedade às vezes quer transferir responsabilidade, né? E cada um é responsável pelos seus atos. A gente ainda está enfrentando essa pandemia. Infelizmente, já tem um óbito confirmado aqui na cidade por conta da variante Delta, de uma mulher. Eu tive uma informação hoje que ainda não consegui confirmar, mas de que teria falecido um senhor na UPA São Benedito, também de variante Delta, e são 4 casos suspeitos em Santa Luzia. Então, gente, só para reforçar que de nada adianta também só fiscalização se as pessoas não fazem a parte delas, né? É importante aí seguir as recomendações das autoridades de saúde, porque a pandemia ainda está aí e essa variante Delta é muito mais forte, né? É uma eficácia muito maior. E, infelizmente, é um inimigo invisível que a gente está lutando contra ele todos os dias. Eu vi também recentemente, Reis, vocês fazendo uma atuação junto à Polícia Militar com relação a blitz, inclusive usando o famoso bafômetro. A Guarda Civil Municipal tem um equipamento, tem um etilômetro, como é que vocês estão fazendo essas fiscalizações? Temos sim, inclusive em Santa Luzia, somos a única instituição de segurança pública que tem o etilômetro, né, o famoso bafômetro. Temos feito fiscalizações, blitz constantes, inclusive utilizando esse equipamento. Na semana passada, conseguimos efetuar a prisão de um condutor de veículo no Portal São Benedito embriagado, transitando pela contramão de direção, inclusive. Há uns 15, 20 dias atrás, tivemos uma outra ação junto também com a Polícia Militar, que é uma grande parceira nossa, ali na Avenida das Indústrias. Fizemos uma operação lá, uma blitz em conjunto, utilizamos o equipamento. Então, a gente tem feito essas ações e buscado cada vez mais, através de levantamento de informações, onde a gente tem maior concentração, agora, igual você comentou, com a ampliação das capacidades de trabalho dos estabelecimentos. Nós temos feito cada vez mais ações e buscado coibir esse tipo de ação, que é a direção junto com o consumo de álcool, né? Então, sim, temos o etilômetro e temos feito diversas ações nesse sentido. A Guarda Municipal ainda tem o decibelímetro, que é o aparelho para medir a questão da potência do som. E a gente, aqui mesmo no jornal, eu recebo várias reclamações, até passo todas para você é ciente disso. Gente, é um assunto polêmico, mas eu vou falar aqui. Cada um segue a sua religião. Deus existe, isso é ponto, eu acredito. Mas o que tem de reclamação de igreja com volume de som excessivo, não tem necessidade. E aí, olha, eu estou no meu direito, é um templo religioso. Mas e a pessoa que trabalhou o dia inteiro e chega em casa, e aí é obrigada a conviver com aquele barulho alto? Da mesma forma, os eventos que acontecem, vou citar aqui o Mega Space, vem aí a Mega Quinta, dia 9 de setembro, anunciada, está de volta. E a gente sabe que ali são veículos com carretinhas com som que treme até a janela da casa, literalmente. De que forma a pessoa pode fazer uma denúncia nesse sentido? Tem que ser anônima ou tem que se identificar? E como é que vocês estão? Já tem alguma ação? Porque o Mega Space vai estar de volta dia 9. Bom tocar nesse assunto, Ramon. Temos sim o decibelímetro. Fazemos diversas ações nesse sentido. O que a população tem que entender existe uma grande diferença entre perturbação de sossego e poluição sonora, tá? A perturbação de sossego é uma condição, um crime, uma contravenção penal, na verdade, em que a gente depende que aquele que está sendo perturbado, ele se identifique na ocorrência
tá? Para que a gente possa dar seguimento nas ações. Então, a população reclama, eu fiz chamada, a guarda teve lá e não fez nada. A guarda faz, a guarda orienta, a guarda pede, a guarda verifica qual é a condição do local, mas nós dependemos na perturbação de sossego que aquele cidadão que está sendo incomodado, que está sendo perturbado, ele se identifique na denúncia e na ocorrência, porque no direito é uma ação que a gente chama de ação condicionada à representação. Então, sem esse cidadão sendo perturbado, a gente não consegue caracterizar que houve uma perturbação. Tá? A poluição sonora é diferente, aí já a gente está falando de questão de crime ambiental, e aí envolve uma série de quesitos. A população para denunciar são nesses números que a gente passou anteriormente, que se divulgou, 3642.000 ou 153, tá? Esses números são de atendimento em 24 horas, então qualquer horário vocês podem ligar que vão ser atendidos. Exijam sempre o número de protocolo e para isso é necessário a identificação. Então ligou, conversou com um agente que vai te atender, se identifique, passe seus dados e exige o número de protocolo, que é qual o número do protocolo que você vai conseguir acompanhar o desenvolvimento desse trabalho. Tá ok? Ou seja, e aí, se for uma igreja, se for um boteco, se for uma boate, tem que ligar e tem que se identificar. Tem que se identificar, porque se não houver quem está sendo perturbado, não há perturbação. Então, assim, muitas vezes o pessoal, o som está alto. O que é um som alto para você? As pessoas falam entre 10 da noite e 6 da manhã, a perturbação de sossego não tem horário. Meio-dia, você está sendo perturbado, você tem o direito de acionar, nós vamos registrar essa ocorrência para você, e com essa ocorrência em mãos, você vai procurar os seus direitos, que é levar até a delegacia e dar sequência nesses procedimentos. Tá, me tira de dúvida. Eu ligo 153, sou atendido, faço uma reclamação, um exemplo. Olha, tem um centro de eventos aqui, a poucos metros da minha residência, que tem um evento com som automotivo e a janela da minha casa está tremendo. Eu sou fulano de tal, meu endereço é tal. Nesse caso, a Guarda Civil Municipal vai até a minha residência e vai com o aparelho para poder medir se realmente está acima do permitido e quais são as providências posteriores. Exatamente. A gente vai no local do denunciante, então eu vou na sua casa, e aí lá vão ser feitas todas as orientações, as medições que são necessárias. Muitas das vezes a gente não faz a medição no mesmo dia somente, a gente faz em outros horários para ter um comparativo. Da parte administrativa, toda essa documentação é encaminhada para o setor responsável na prefeitura, que toma as providências administrativas. E você, interessado em dar sequência na parte de crime, né, de contravenção penal, de qualquer tipo de infração, com a cópia desse boletim de ocorrência, você procura uma delegacia e formaliza essa queixa sua, é o que a gente chama de representar, né, contra esse que está perturbando o seu sossego. E aí também a gente procura essa origem do som, a gente conversa, a gente pede que se baixe o som, que se mantenha níveis adequados, feito também esse trabalho, essa contrapartida. Muito bem, Reis, eu quero te agradecer mais uma vez, o espaço está sempre aberto para a Guarda Civil Municipal, e o nosso intuito é esse, é esclarecer as dúvidas da população que acompanha o nosso trabalho, e a gente está aqui sempre à disposição. A gente sabe da dificuldade que vocês têm por conta do efetivo, e fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam e o desejo também para que esse concurso público possa sair o quanto antes, para a gente ter uma Guarda Civil Municipal cada vez mais atuante, mais valorizada aqui na nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Ramon, obrigado a todos. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que têm nos ajudado e nos apoiado, em especial aos agentes que têm se dedicado cada dia para que a gente possa obter uma guarda cada vez mais profissional e mais eficiente para Santa Luzia. E obrigado pelo espaço mais uma vez, Ramon. Um abraço, até a próxima. Jornal Virou Notícia.com.br. Virou Notícia.